Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe o Carlos Roberto de Castro, que é economista, diretor do sindicato e conselheiro fiscal. Castro, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercado de trabalho para os economistas. Pois não. O nosso público é muito de jovens economistas, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou estão pensando em se formar em economia. Fala pra gente um pouquinho como é que está o cenário para o economista hoje aqui no Brasil. Olha, o cenário para o jovem economista no passado foi bem melhor, né? Na época que eu me formei, década de 69, 70, final de 60, da década de 60, havia uma grande procura por economistas na época. Então, era a profissão da moda. Houve uma proliferação de faculdades de economia pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, de um modo geral. E isso fez com que houvesse também, surgiu um fenômeno. Havia procura, os anúncios do Estadão da época, por procura de emprego, aparecia muito engenheiro. Engenheiro dava a classificação das habilidades que necessitavam, né? Preciso de uma pessoa que tenha capacidade para administração, tal. E daí, formação engenheiro. Sim. Né? Então, isso criava um problema. Pô, por que não procura o economista? Aí houve, em 1962, houve um simpósio dos conselhos para discutir o currículo do curso de economia. Porque havia uma versão de que o currículo não preparava para o mercado de trabalho. Era muito teórico. Sim. Né? Então, havia uma grande procura por um profissional que atendesse tal qualificação. Sim, sim. Mas, no final, não era o economista, era o engenheiro, um administrador, contador, sim, etc. Aí houve uma reunião de todos os conselhos regionais de economia para discutir a formação do economista. Por que o mercado de trabalho não demandava tanto economista assim? Aí chegou-se à conclusão que havia necessidade de uma reformulação curricular. Sim. Então foi feita uma proposta dos conselhos de economia para o Conselho Nacional de Educação, que apresentou, através de uma resolução do Conselho, uma proposta onde os princípios básicos desse novo currículo, ele atendia o seguinte: o economista tinha que ter uma sólida formação teórica, histórica e instrumental, né? Ou seja, uma teoria econômica forte, uma formação histórica dos grandes pensadores econômicos. Sim. E o instrumental quantitativo. Uma experiência dando aula, essas coisas? Não. Quantitativo é matemática, estatística, economia, sim, econometria. Um compromisso com a realidade brasileira, né? Conhecer o Brasil real. Um pluralismo metodológico, ou seja, você não podia ter só um enfoque da teoria econômica. Você tinha que abrir a cabeça do aluno para todas as tendências que existem, que explicam o fenômeno econômico. Né? E uma exigência de uma monografia individual, um trabalho de fim de curso, mas não um trabalho de grupo, uma monografia individual. O aluno tinha que apresentar um trabalho no final do curso dele mesmo. E uma composição de currículo pleno que levasse em consideração a realidade regional, a realidade da universidade, daquela escola, sim, do seu corpo docente e discente. Sim. Ou seja, não adianta você querer preparar em todas as escolas cientistas econômicos, né?
Ninguém vai, nem todas as escolas vão preparar um ministro da Fazenda. Então, de acordo com a sua realidade regional, de acordo com a realidade daquele local, daquela escola, daquele corpo discente e docente, você forma um aluno. E foi a partir desse contexto que a profissão virou, como você falou na sua resposta, no início da sua resposta, virou a profissão da moda. Exato. Ela começou a ficar a profissão da moda. Então, e aí havia um componente, você tinha que ter 70% de disciplinas que atendessem a essas exigências e 30% que complementasse com disciplinas que a escolha da escola. Sim. Então, o chamado currículo pleno, ele seria composto de uma parte dessas disciplinas que eu citei aí, teórica, histórica e instrumental, e 30% com matemática financeira, administração financeira, contabilidade de custo e assim por diante, né, de acordo com aquela realidade. Isso daí vigorou até início de 2000, quando houve uma outra modificação chamada diretrizes curriculares, onde desses 70% passou a 50%, 50% matérias que são obrigatórias e 50% optativas. E o que motivou essa Motivou porque havia aquela reclamação que o curso era muito teórico, não formava para o mercado de trabalho. Então foi no sentido de atender. E aí foi uma modificação, não foi só do curso de economia, foi geral, para todos os currículos, de todas as faculdades, de todas as formações, né? Não foi só de economia. Esse de 84 foi só para o curso de economia. Foi específico para o curso de economia. Essa daí não, essa daí foi geral. E é o que está vigorando até hoje. Quando chegam para mim e falam, olha, o curso de economia é muito teórico, ele tem que ter mais matérias voltadas para o mercado de trabalho, eu digo que não. Dá um exemplo de matéria que é voltada para o mercado de trabalho, para quem está se interessando, quem quer se tornar um economista e está assistindo ao nosso Por exemplo, administração financeira, contabilidade de custos, são matérias voltadas para o mercado de trabalho. Entendi. Entendeu? Então, é possível você colocar essas disciplinas e atender perfeitamente. Agora, tem escolas que têm já tem uma vocação, eles sabem muito bem o tipo de economistas que eles querem formar, a Unicamp, a USP, a própria Católica aqui de São Paulo, a Católica do Rio. Então, eles está fundamentado, isso eles não mudam, né? Mas então a realidade é essa, né? É isso que eu acho que o atual currículo ele atende, mas hoje, mesmo assim, a demanda pelo curso de economia é muito baixa ainda, continua baixo. Talvez porque o curso de economia, o currículo do curso de economia, ele prepara tanto para uma técnica, você forma um técnico, como você forma um cientista social, né? Um cientista social diferenciado que é o economista, porque ele se utiliza de instrumentais quantitativos que a ciência social não obriga a ter, né? Então o economista tem essa variante aí. Então, eu acho que, talvez, que no curso de economia, você forma o cientista e o técnico. Sim. Na economia não há uma distinção como há na física e na engenharia. A física é ciência, a engenharia é técnica. Então, há uma distinção bem firme aí. Se eu vou ser físico, eu estou fazendo um curso de ciências. Se eu faço engenharia, estou me especializando numa determinada técnica. O curso de economia, ele forma ao mesmo tempo tanto o cientista como o técnico. Agora, essa falta de atratividade que você citou,
no curso de economia especificamente, de atrair novos interessados, é um fenômeno que você enxerga só aqui no Brasil ou isso acontece no mundo todo? Eu não tenho informações assim sobre, mas eu acredito que aconteça a mesma coisa, porque os currículos são muito parecidos, né? Quer dizer, a teoria econômica, o centro nervoso do curso, né? O núcleo duro da economia, que são macro, micro, história econômica, essas coisas são dadas em todo lugar do mundo, né? Isso, contabilidade social, isso aí, todo lugar tem que ter essas disciplinas, né? Então, eu acredito que deva acontecer, né, a mesma coisa. Se a gente vive um momento de baixa procura de interessados no curso de economia, consequentemente se formam menos profissionais de economia. O mercado hoje tem uma demanda para esse profissional. A gente está precisando de mais economistas? Eu acredito que não, porque houve uma mudança muito grande na parte do ensino, né? Você tem cursos, profissões novas que surgiram, novas atividades, né? Hoje a pessoa é o próprio patrão, né? Sim, tem muito disso, o empreendedorismo, né? E o economista, se ele não for um consultor, ele tem que ser empregado, ou do governo ou de empresa, né? Então, eu acho que a própria conformação do mercado de trabalho, essa nova realidade do mercado de trabalho, talvez não demande tanto para profissionais assim, né? Talvez exija profissionais mais especializados ainda, com pós-graduações, mestrados, etc. Pode ser. Exato. Se você tivesse que conversar, de dar um conselho para alguém que está querendo iniciar na carreira de economista, qual conselho você daria para essa pessoa? Eu daria um conselho que se ele precisa gostar muito da profissão, como eu, né? Eu só sou economista, e se dedicar, estudar muito, porque o curso de economia é um curso difícil. Por isso que há tanto abandono ao longo da faculdade. O sujeito começa em economia e termina em contabilidade, administração ou outro curso qualquer, porque ele não consegue acompanhar. Não é um curso fácil, é um curso difícil, sim. Parece fácil pela entrada, né? Como não há muita demanda no vestibular, há vagas suficientes, né? Sim. Mas eu acho que é uma bela de uma profissão, é um belo de um curso. Sem dúvida. E eu aconselharia, mas a pessoa precisa gostar daquilo, né? Precisa gostar mesmo. A pessoa tem de estar aberta a aprender sobre as diferentes escolas de economia. Você citou em algum momento que as próprias universidades seguem uma linha de ensino para formar um tipo A ou tipo B de economista. Mas para esses novos profissionais, especialmente no mercado que não está tão aquecido como você citou, é importante que o aluno entre na faculdade ou entre na graduação com essa cabeça menos fechada para uma escola específica de economia, isso é importante? Isso seria o ideal, né? Tem que ter a mente aberta, né? E um conselho que eu dou, que você quer aprender economia, procure ensinar economia. Foi o que eu fiz, né? Eu fui trabalhar na iniciativa privada e fui ser professor, porque isso me ajudou a aprender muito a economia, né? E especializei em uma determinada disciplina e aprendi muito, né? Quando eu comecei a ensinar, né? É aí que você aprende bastante mesmo. Na sala de aula, qual era a principal dúvida dos alunos, não do ponto de vista do conteúdo em si, mas do ponto de vista da profissão? Às vezes,
por exemplo, um tempo atrás aqui, acho que na temporada passada, a gente entrevistou o atual presidente Carlos Eduardo e ele contou que começou a ser economista porque o pai dele ele trazia o jornal Estadão para casa e ele lia o conteúdo de economia que estava lá no jornal. Isso motivou ele a se tornar economista. Muitas pessoas talvez tenham essa ideia do economista é aquele que está lá no jornal da Globo explicando os índices da bolsa de sobe e desce. E talvez cheguem na sala de aula achando que a economia é só isso. Qual era a principal dúvida que você, enquanto professor, via que os alunos tinham quando estavam lá na sala de aula, principalmente nos primeiros anos? Eu me valho da minha dúvida, né? Eu, por exemplo, quando eu resolvi fazer o curso de economia, isso muito na Idade da Pedra, né? Lá muito tempo lá atrás, eu não tinha muita noção do que fazia um economista, como até hoje muita gente ainda não tem. Eu queria ser engenheiro e eu gostava muito de matemática, eu ia bem em matemática. Mas como não havia possibilidade de eu fazer um curso de engenharia, que eu precisava trabalhar e tal, daí me falaram, olha, tem um curso de economia, você usa muita matemática, e na época eu estava lendo muita filosofia, muitos pensadores, e havia uma intersecção ali, né, de quantitativo com pensadores e tal, aí eu fui fazer nesse aspecto, né? Procurando esses ensinamentos aí. Os alunos meus que eu tive, eles estavam mais preocupados, porque eu dei aula em Mogi das Cruzes e dei aula aqui na São Luís, aqui na Paulista, aí no Colégio São Luís, né? Que tinha curso, agora não tem mais. Então, os alunos estavam ali mais preocupados com o emprego, com empregabilidade, né? Muitos deles já trabalhavam, um trabalhava em banco, outro em supermercado, caixa de supermercado, queria ascender na vida, né? Então era mais nessa linha aí. Você, além de economista, é diretor do sindicato e conselheiro fiscal. Como que as entidades sindicais, entidades de classes dos economistas estão conversando hoje com esses jovens, com esses novos economistas? Olha, eu fui presidente do Conselho Regional de Economia, 2 anos aqui em São Paulo, e fui 2 anos presidente do Conselho Federal de Economia. E agora já fui diretor aqui na gestão passada também. Olha, os sindicatos perderam muita força aí com a última reforma, né? Sim. E agora, os conselhos profissionais, que continuam sendo uma obrigatoriedade de você fazer a sua contribuição, você ser registrado para você exercer a sua profissão, eu acho que os conselhos eles têm que tentar uma aproximação muito grande, não só com o aluno de faculdade de economia, mas principalmente com o estudante do ensino médio, aquele que está se preparando para ir para a faculdade, para fazer uma campanha no sentido de divulgar a profissão, mostrar o que esse profissional pode fazer. Conversar com aquele jovem que está no período de decisão do que vai fazer da vida. Não adianta você ir no 4º ano de faculdade de economia e falar, olha, vem. Aí já não adianta mais. Tem que pegar o jovem que ainda não tomou a decisão de profissão. É aí que você tem que fazer a aproximação. É aí que você tem que mostrar todas as virtudes do curso, da formação e das oportunidades que essa formação lhe oferece. Você já falou de algumas virtudes e algumas valências que o profissional de economia tem que ter, mas para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, você vai voltar em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse tema. A primeira mudança no curso, só para a gente fazer a linha do tempo, foi na década de 60. Em 80. Da década de 80. 84. Depois teve uma modificação nos anos 2000. 2000. Você prevê uma nova alteração de currículo ou, na sua experiência como professor e economista,
existe uma necessidade de mudança do currículo? Essa mudança foi em 2007, né? Uhum. Então ela é relativamente recente. Uhum. Eu acho que mudança sempre haverá, né? Uhum. Tudo muda, né? Mas eu acho que no curto prazo, no curto e médio prazo, eu não vejo necessidade. Uhum. Né? Por quê? Porque você tem 50% de currículo, porque você pode mexer à vontade. Você não pode mexer naquilo que é fundamental, aquilo que é a essência do curso, né? A teoria econômica. Né? Então, agora, os instrumentais, a parte complementar, você pode mexer à vontade, em 50%. Então, eu acho que nós temos uma boa caminhada pela frente com o jeito que está. Bom, eu já te pedi para falar diretamente para os jovens economistas, mas eu vou te pedir novamente para a gente encerrar, se você pudesse dar um conselho ou 2 conselhos para quem está ingressando na profissão, qual seria? Primeiro, goste da profissão e estude sempre. Nunca deixe de estudar, porque, como qualquer conhecimento, você tem que estar sempre aprendendo. Então, estudar sempre. Carlos Alberto Castro, obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do EDD. Eu espero que você volte numa outra oportunidade em breve para a gente falar mais sobre esse e sobre outros assuntos. Perfeito. E para vocês que chegaram até aqui, eu quero agradecer. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com o professor Castro, mandem mensagem, a gente encaminha para ele tirar as dúvidas que ficaram pertinentes sobre esse tema. Não esqueçam de assistir os outros programas que nós postamos aqui nessa temporada e na temporada passada. Tem muito conteúdo interessante. Obrigado de coração a todos vocês que ficaram até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!